Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o professor Eli Edson e hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bem interessante do sexto ano, certo? Que é bem complicado assim para aqueles alunos que sentem um pouco de dificuldade em matemática, mas por outro lado é um conteúdo bem fácil para quem já está nos anos superiores ao sexto ano já sabe que é um conteúdo bem tranquilo. Estou tratando de potenciação, certo? Potenciação com números naturais, ok? Então, nossa aula será sobre potenciação com números naturais. Mas antes de iniciar, eu vou pedir para você inscrever no canal, dar um like aí para nosso canal continuar ativo, tá ok? Então, vamos lá. Nossa aula de potenciação hoje é uma aula bem tranquila, certo? E que algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade, porém é bem tranquilo. Primeiro passo aí, nós temos os termos de uma potenciação. O que são os termos de uma potenciação? Antes de tudo, a potência a elevado a n, certo? Isso daqui é o estilo de potência, uma potenciação está dessa forma, um número elevado a outro, sendo que esse n, certo? Ele é um número natural, ou seja, ele pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Maior do que 1, ele tem que ser um número maior do que 1, certo? E ele pode ser 0 também? Pode, ele pode ser 0 também, ok? Porque se ele for 0, nós vamos ver aqui, dá uma regrinha para ele. Então, dessa forma, se eu tiver a multiplicação, por exemplo, A vezes A, vezes A, vezes A, ou seja, um número natural multiplicado por ele 4 vezes, nesse exemplo aqui, como é que nós escrevemos isso aqui em forma de potenciação? Nós vamos repetir esse A, o A, que é o número que se repete, nós vamos repetir ele, certo? E é elevado a N. Quem é N? N é a quantidade de vezes que esse cara for multiplicado por ele mesmo. Se ele for multiplicado 4 vezes, aqui será 4. Se for multiplicado 5, aqui será 5, e assim sucessivamente. Nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado a 7, certo? Então, significa o que isso aqui? Detalhe, cuidado para vocês não pensarem que isso daqui é 2 elevado a 7 e é a mesma coisa de 2 vezes 7. Isso aí tem uma diferença enorme, certo? 2 elevado a 7 significa que esse número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 7 vezes. Veja bem, 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado por ele 7 vezes. Isso daqui nós vamos encontrar um valor de 128. Por que 128? Veja bem, multiplicando aqui comigo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, quais são os termos dessa potenciação? Nós chamamos o 2 aqui, ó, de base. Nós chamamos o 7 de expoente. E o 128, que é o nosso resultado de potência. Ou seja, quando a gente for ler isso aqui, nós podemos ler da seguinte forma: 2 elevado a 7. Nós vamos ver mais para frente outra forma de você também ler esse número. Por quê? Se você fizer 2 vezes 7, você vai encontrar 14. E a resposta não é 14. Isso aqui é uma potenciação e não uma multiplicação. Muitos alunos eles se atrapalham nessa questão aí, ok? Agora vamos pensar aqui em uma árvore, né, em que nos trata de parentesco. Então, aqui, ó, se encontra eu. Eu estou aqui. Só que eu tenho pai e eu tenho mãe. É o meu segundo grau, né? O primeiro grau de parentesco aqui, pai e mãe. Estão aqui. Só que meu pai e minha mãe, eles também têm mãe e pai. Ou seja, já são meus avós. Olha. Eu estou aqui, meus pais, meus avós, meus bisavós, meus trisavós e meus tataravós. Certo? Para vocês verem como a potenciação ela cresce muito acelerado.
Nós estamos aqui na época da pandemia do coronavírus aqui no nosso país e nós estamos vendo claramente que os casos, tanto de confirmados como de mortes, eles estão crescendo de forma exponencial. O que significa isso? Ele está crescendo em forma de potência, está crescendo muito rápido. Algo potencial é algo rápido. E isso aqui nós estamos vendo aqui nessa árvore, ó. Certo? Começou com 1, depois já foi para 2, depois já foi para 4, depois já foi para 8 e assim por diante. Certo? O que significa isso aí? Ó? Vamos analisar ali. Ó. Apenas uma pessoa de início que estava lá sendo eu. Ó. Depois meus pais foram 2. Os meus avós é 2 vezes 2, que é 4. Os meus bisavós vai aumentando em multiplicação de 2. 2. Aqui já tem 2 multiplicações. Ó. Aqui já tem 3. Certo? Aqui faltou 1, ó. Faltou o número 2 aqui, que seria 16. E aqui faltou, né? Aqui deu 32, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Faltou um 2 aqui ainda, certo? Peço desculpa aí. Então, uma pessoa, ele tem 32 tataravós. Isso aqui é uma árvore, né? Que nós vimos todas essas possibilidades. Nota que para calcular o número de ancestrais, usamos uma multiplicação de fatores iguais, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a quem? A 6. Certo? Lá o primeiro caso lá, ó, é 2 elevado a 6. Vamos só voltar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Isso aqui, ó, vai aumentando, porque aqui, ó, são 8, mas na verdade são 16, porque tá vendo aqui os dois, olha. Pai e mãe, pai e mãe. Então aqui, né, ele vai aumentando de forma exponencial. Então, por exemplo, 2 elevado a 6 seria 6 fatores iguais, que seriam 64, um grau de parentesco aí. Cresce de forma exponencial, muito rápido. Os trisavós, os tataravós, como nós vimos aí, assim vai aumentando a nossa árvore. Ok? Isso aí foi só um modelo para a gente ver como funciona. De modo geral, na potenciação com números naturais, a base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente, é aquele lá de cima, lembrando que a base é embaixo, o expoente é em cima, indica quantas vezes esse fator se repete. Isso não vale com potências de 0 ou 1. Por que não? Quando o expoente for 1, a potência é sempre a mesma base. Olha. Exemplo, 2 elevado a 1, 2. Por quê? 2 elevado a 1 não tem com quem eu multiplicar esse 2. Então será o próprio 2. 15 elevado a 1, 15. 36 elevado a 1, 36. Com isso, nós temos que toda potenciação na qual o expoente for 1, o resultado é a própria base. Ok? E nesse caso, quando o expoente for 0? Sempre que o expoente for 0, por via de regra, nós temos que o resultado será sempre 1. Qualquer potenciação elevada a 0 será igual a 1. Não coloquei aqui, mas se a base for 1, por exemplo, 1 elevado a 6, 1 elevado a 10, 1 elevado a 15, o resultado também é 1. Por quê? Porque vai ser 1 elevado a 3, por exemplo. Será 1 vezes 1 vezes 1, certo? Compreenderam isso aí? Vamos só ver aqui esse exemplo aqui, que eu citei agora para vocês. Ó. Se eu tenho 1 elevado a 3, ó, isso aqui será 1 vezes 1 vezes 1. 3 vezes que vai dar quem? 1. Se minha base for 0, 0 elevado a 4, será o 0 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4. Isso daqui vai dar sempre 0. Tá ok? Então, essa é a forma de calcular essas potenciações. Tranquilo aí? Então, essa foi a nossa primeira parte e vamos aqui para a segunda parte do nosso conteúdo. As potências de expoente 2 podem ser representadas geometricamente. Toda potenciação que seu expoente for 2, nós podemos representar ele de forma geométrica. Por exemplo, aqui, ó, um quadrado. Esse quadrado, por exemplo, ele tem 1 de lado e aqui tem 1. Ó. Então, nós lembramos que a área do quadrado, né, para quem não viu, mas a área do quadrado, para determinar ela, basta multiplicar o lado vezes lado. O lado ao quadrado. Ó. Está aqui, ó, lado vezes lado, 1.
Aqui, ó, nós temos um quadradinho aqui, nós temos outro aqui. Nós temos 2. E aqui também temos 2. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 3, 4. 9, perdão. E assim por diante, certo? Nessa forma aí, que eu trabalhei agora com esses expoentes, nós temos esses números chamados números quadrado perfeito. O que é um número quadrado perfeito? Olha, o 1 é um quadrado perfeito, o 4 é um quadrado perfeito, o 9 é um quadrado perfeito. O próximo quadrado perfeito é 4 vezes 4, que dá quem? 16. Quem é o próximo? É 25, porque é 5 vezes 5, certo? É aquele número que nós podemos expressar ele em forma geométrica, e esse número é um quadrado perfeito. Tranquilo? Outra representação aqui, olha, é o seguinte, olha, 1 elevado a 2. 1 elevado a 2. Isso aqui nós podemos chamar de 1 ao quadrado. Sempre que o expoente for 2, nós podemos ler ele ao quadrado, certo? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, n ao quadrado. Ou enésimo termo ao quadrado. Tá ok? E isso, só posso fazer isso se for ao quadrado. Ah, mas eu não quero chamar ao quadrado. Quer dizer elevado a 2. Pô, tranquilo. 3 elevado a 2, 5 elevado a 2, 10 elevado a 2. Mas você tem que ter em mente que esse 2 aqui, ele representa uma palavra chamada quadrado. Tá ok? Vamos ver aqui agora uma representação sobre cubo e potenciação. As potências. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 ao cubo, que nós retornamos aqui, 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3, que é quem? 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3, que dá 27. Isso aqui é um cubo perfeito, certo? Então, também, da forma que tem quadrado perfeito, nós temos também um cubo perfeito. Se a gente, qual é o próximo cubo perfeito? É 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. O próximo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125, e assim por diante. Então, quando a gente representa cubo, nós podemos também representar isso aí em forma geométrica. Agora, olha, nós vamos ver aqui a nomenclatura de 3. Olha. Todos os números aqui estão elevados à potência 3. Nós podemos ler essa potência 3 como cubo, certo? 1 elevado a 3, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Nós podemos dizer que isso aqui é 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Lembrando, quando aparecer um 2 é quadrado. Quando aparecer um 3 é cubo, certo? Então, nós temos que ter essa ideia aí de quadrado, né? Quando for elevado a 2 é quadrado, quando for elevado a 3 é cubo. Mas se você quiser ler 1 elevado a 3, 2 elevado a 3, tranquilo. Mas desde que você sabe que o 3 representa cubo. Ok? Até agora aí, tranquilo? Continuando aqui. Quando o expoente de uma potência é diferente de 2 ou 3, não é possível representá-lo geometricamente. Por esse motivo, dá o nome de potência. Por exemplo, eu posso ler normalmente aqui em nossas aulas, e vocês também, vocês leem, o professor vai ler 7 elevado a 4, 10 elevado a 20. Só que tem outra forma mais correta de identificar isso aí. Certo? Então, é 7 elevado à quarta potência, 7 elevado à 20ª potência, 10 elevado à 20ª potência, 51 elevado à 17ª potência. Ah, mas é muito longo, não tem problema. Se você compreende que 7 elevado a 4 é elevado à quarta potência, tudo bem, ok? Então, temos aqui alguns exemplos que eu coloquei. 3 ao cubo. 3 ao cubo, ou seja, 3 elevado a 3. Ok? Como é que se resolve isso aí? Olha? Será 3, que é a base, multiplicado por ela mesma quantas vezes? 3. Então, será 3 vezes 3 vezes 3. Em resultado, nós temos 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Concluída a questão. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Ou 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. Olha. O 5 multiplicado por ele, quantas vezes? 2. Cuidado para não botar 3 vezes 3, 9. E nem 5 vezes 2, 10.
todo número elevado a 1, o resultado é a própria base. Ó, base. 2 elevado à quinta potência, ou 2 elevado a 5. Então, é o 2 multiplicado por ele 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tranquilo? E o nosso último caso é a potenciação expoente zero. Sempre que nós temos uma potência com expoente zero, o resultado é 1. Então, vemos aqui algumas aplicações relacionadas à potenciação, porque os alunos têm alguma dúvida em que determinado conteúdo serve em nossas vidas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós traduzirmos aqui para a linguagem matemática. É o seguinte: Juliana precisa organizar todas as pastas de seu escritório. Sabendo que no escritório há 4 armários e que dentro de 4 armários tem 4 gavetas e que cada gaveta há 4 pastas. Quantas pastas ela vai organizar? Quer saber quantas pastas tem nesse armário? Então aqui eu fiz um desenho aqui para a gente tentar entender essa situação. Então aqui eu tenho, de azul eu tenho um armário. Então eu tenho 4 armários, tá vendo? Para o primeiro armário eu tenho quantas gavetas? 4. Um armário tem 4 gavetas. E para cada gaveta eu tenho 4 pastas. Então, todo armário vai ter 4 gavetas e toda gaveta vai ter 4 pastas. Então, os desenhos eles são todos iguais. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho a possibilidade armário, essa gaveta e a primeira pasta. Armário, gaveta, pasta 2. Armário, gaveta, pasta 3. Armário, gaveta, pasta 4. Ou seja, para essa posição eu tenho 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 para essa, 4 para essa, 4 para essa e 4 para essa. Ou seja, só aqui eu tenho 16. Se aqui eu tenho 16, 16 vezes 4, nós temos que é 64. Ou simplesmente eu posso fazer o seguinte, ó, 4 elevado a 3, que vai dar 64 pastas. Certo? 4 elevado a 3, ó, um macetezinho, olha. Quantas vezes apareceu o número 4? 1, 2, 3. Quem foi que se repetiu? Foi o 4. Então, ó, o 4 se repetiu quantas vezes? 3. Então, é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Eu fiz aqui o desenho apenas para fazer a representação para vocês. Tranquilo? Compreendido? Ok, vamos lá. Observe essa imagem aqui de uma colônia de bactérias. Olha. Observe aqui uma colônia de diversas bactérias. Ao observarmos a reprodução das bactérias, alguns biólogos e matemáticos perceberam que o crescimento era muito enorme, era muito grande, que um fenômeno biológico onde a representação matemática pode ser feita de lei exponencial. Por que de exponencial? Porque é uma reprodução muito alta, algo que reproduz alto, que aumenta, é algo potencial, exponencial, certo? A reprodução de bactérias, de modo geral, é assexuada, ocorre por cisparidade ou bipartição, certo? Isso aqui é um processo biológico que ocorre nessa divisão de forma rápida, tá ok? Continuando aqui o exemplo relacionado a essas bactérias. Considerando que o número de bactérias em certa cultura cresce 10 vezes a 1 hora, a amostra inicial dessa cultura tinha 100 bactérias. Então, eles pegaram uma amostra que tinha 100 bactérias e perceberam que elas crescem 10 vezes a cada 1 hora. Aí a pergunta, quantas bactérias haverá nessa cultura após 1 hora e após 4 horas? Olha, no início, tinham 100 bactérias. Após 1 hora, ela se reproduz 10 vezes por hora. Então, se tinha 100 vezes 10, em 1 hora, certo? Em 1 hora, vai ter o quê? 1000. Em 2 horas, 1000, se multiplica também por 10, vai dar 10.000. Em 3 horas, 10.000 vezes 10, vai dar 100.000 bactérias. E 4 horas, você vai pegar 100.000 e multiplicar por 10, vai dar 1 milhão de bactérias. Olha que interessante aí, tá vendo? Se reproduz de forma exponencial, de forma muito rápida. Isso aí está claro e evidente que o uso da potenciação é indispensável em qualquer vida, certo?
após um dia inteiro, haverá mais de 100 trilhões de bactérias? Eu explico. Olha, em um dia. Então, vai ser 100 vezes 10 elevado a 24. Por que 24? Essa potenciação aqui, ó, ela é a potência da seguinte forma. Olha, é 100 vezes 10 elevado a 1, 100 vezes 10 elevado a 2 para 2 horas, 100 vezes 10 elevado a 3 para 3 horas, 100 vezes 10 elevado a 4 para 4 horas e 100 vezes 10 elevado a 24 para 24 horas. Ou seja, o expoente aqui representa a quantidade de horas. Então, quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar essa quantidade aqui de bactérias e a resposta é sim, certo? Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula, certo? Nossa aula de hoje, ok? E espero que eu tenha contribuído um pouco aí para tirar a dúvida de vocês e eu vou para aumentar o conhecimento de alguém. Tá ok? Se inscreva no canal aí, dá um like e a gente se encontra em breve. Até mais.